partir da liturgia da palavra que a igreja nos oferece neste dia, 3 pontos para nossa reflexão. A primeira leitura do livro do profeta Isaías, através do profeta, Deus diz: o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel, diz: eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas. Deus sempre nos ensina coisas úteis. Deus não ensina nada que seja inútil. E por mais que isso pareça uma obviedade, muitas vezes nós vemos as pessoas se queixarem dos ensinamentos de Deus. Muitas vezes nós vemos as pessoas rejeitarem os ensinamentos de Deus, com suspeições a respeito deles, com questões se são ou não são para mim, ou se são ou não são bons para mim. Os ensinamentos do Senhor são sempre úteis. Esta é uma verdade de fé que nós precisamos aplicar na nossa vida. Se Deus pede, é porque é bom. Se Deus ensina, é porque é bom. É porque é útil. É útil para a minha salvação. É útil para a minha santificação. Ele é o meu libertador. Ele é aquele que veio para me salvar. Não ensinaria nada inútil. E uma vez que nós abraçamos os ensinamentos do Senhor como úteis para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa santificação, para o bem da nossa família, para o bem dos nossos filhos, nós então colhemos os frutos da vivência destes bons ensinamentos, destes ensinamentos úteis. Deus disse: ah, se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Teríamos paz, teremos paz, viveremos a justiça, seremos justos se vivermos os ensinamentos do Senhor. Esses são os frutos. Quem vive os mandamentos do Senhor vive em paz, mesmo que tenha que lutar uma guerra, mesmo que tenha que dar a vida como Santa Luzia, enfrentar o martírio, mesmo que tenha que entregar o corpo às chamas, mesmo que tenha que fazer renúncias difíceis, como fez Santa Rita de Cássia, quando disse para Deus: leva os meus filhos, porque eu prefiro eles mortos do que pecando. Mesmo quando nós temos diante de nós situações tão exigentes como as que os santos viveram, sobretudo os mártires, nós temos paz. Nós temos paz. E nós vivemos a justiça. E a nossa descendência torna-se numerosa como a areia do mar. Ou seja, os frutos da nossa vida, os resultados das nossas escolhas alcançam gerações. Mais uma vez eu retomo Santa Luzia. Depois de tantos anos, estamos aqui, colhendo os seus frutos, colhendo os frutos da sua obediência a Deus até as últimas consequências, colhendo os frutos da sua opção fundamental por Jesus Cristo. Estamos aqui pedindo a sua intercessão pela saúde dos nossos olhos. A pessoa que ouve a Deus, que obedece a Deus, que escuta os mandamentos do Senhor e põe em prática, esta pessoa vive em paz. Esta pessoa tem descendência numerosa, vasta, ou seja, os seus frutos permanecem, as suas escolhas permanecem. Então a primeira coisa que a liturgia nos ensina:
Ouçamos os ensinamentos do Senhor como úteis para nós. Todos eles, absolutamente todos os mandamentos, todos os ensinamentos, toda a doutrina que nós temos é útil para a nossa salvação. Precisamos acolher isso com humildade. Precisamos acolher isso sem questionar, sem resistências. Já é hora de parar de ficar brigando com os ensinamentos do Senhor, como se houvessem outros mais úteis do que os dele, como se fosse possível que outras pessoas ou mesmo este mundo pudesse nos dar ensinamentos mais úteis para o nosso bem do que o nosso Senhor, que nos ama infinitamente. No Evangelho, nós ouvimos Jesus dizer: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas, dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Jesus olha para aquela geração para a qual ele estava pregando e pela qual ele havia feito grandes coisas, coisas maravilhosas, e diz: vocês são como crianças sentadas nas praças. Aliás, vou comparar vocês com crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas: tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não batestes no peito. Ou seja, a resposta de vocês ao que fizemos é desproporcional. A resposta, a reação de vocês não acompanha o gesto. Porque se tocamos flauta, vocês têm que dançar. Se tocamos lamentações, vocês têm que chorar. Mas vocês não são indiferentes à palavra do Senhor. Jesus diz que a geração dele é indiferente, não se importa. Que a geração dele não se importa com os ensinamentos do Senhor. O que ele diria para a nossa geração hoje será? Como tem sido a nossa resposta, a nossa reação diante dos ensinamentos do Senhor? Se é verdade que a geração de Jesus era indiferente, e foi tão indiferente que levou ele para a cruz, o que ele não diria da nossa? O que ele não diria da nossa geração? Muito mais indiferente. As nossas ações, a nossa resposta precisa corresponder à proposta do Senhor. Se estão tocando flautas, se a palavra de Deus nos convida à alegria, ao entusiasmo, à esperança, devemos corresponder. Se a palavra do Senhor, se os ensinamentos do Senhor nos convida a chorar os nossos pecados, devemos chorar, nos arrepender. E, no entanto, muitas vezes somos indiferentes ao que o Senhor fala. Assim como muitas vezes o padre fala na homilia e ninguém escuta nada. Não é o caso de vocês. O padre diz uma vez, duas vezes, três vezes, claro, fundamentado na palavra do Senhor, e a reação às vezes é o contrário. A reação é a indiferença, a reação é a suspeita, a reação é a fofoca, a reação é o contrário. O padre diz: precisamos perdoar, e aqui eu estou falando de qualquer padre. Precisamos perdoar como o Senhor nos ensinou. E a pessoa escuta isso e diz: eu não. Perdoar é para Deus. Perdoar é coisa de Deus. Ou seja, eu guardo mágoa, eu guardo rancor. Apenas um exemplo. E quantas vezes a palavra do Senhor é lançada e as pessoas voluntariamente, são indiferentes a ela. E isso é muito triste. O Senhor se lamenta desta resposta, desta reação desproporcional. E ele continua: veio João
que não come e nem bebe, e dizem: ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que bebe e come, e dizem: ele é um comilão, um beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. João vive a austeridade, vive a radicalidade lá no deserto, como nós sabemos, João Batista, e as pessoas dizem: ele está com o demônio. Interpretam mal, julgam mal. Vem Jesus, que não vai para o deserto, pelo menos morar lá, fica um tempo, né, nós sabemos, passou um tempo no deserto, sempre se colocava em oração, mas exercia o seu apostolado nas cidades, no meio das pessoas, exercia o seu apostolado no meio das multidões, comia, bebia, de fato, com os cobradores de impostos, sentava-se à mesa com eles para os ajudar, para os converter, e eles dizem: é um comilão e um beberrão. O outro é muito austero, em outras palavras, é doido, vive no deserto. Esse aqui é um fanfarrão, quer dizer, nada agrada vocês, nada toca o coração de vocês, nada que nós fazemos ou que Deus faz serve para mudar esta geração. É o que Jesus constata e é o que nós devemos aplicar na nossa vida hoje. A palavra de Deus tem movido o nosso coração, a palavra de Deus tem nos convencido do que nós devemos fazer, o que é o melhor para nós. É para isso que serve a homilia, é para isso que serve a catequese, é para isso que serve os ensinamentos na igreja, para mudar o nosso coração, para fazer o nosso coração andar no compasso de Deus, para sintonizar o nosso coração com o coração do Senhor. Se é para chorar, vamos chorar. Se é para sorrir, vamos sorrir. Mas em todo caso, nós queremos ser embalados pela vontade de Deus, pelos ensinamentos de Deus, pelos princípios de Deus. É para isso que nós ensinamos, queridos irmãos. É para isso que o Senhor nos ensina. E como nós vimos na primeira leitura, todos os seus ensinamentos são úteis para a nossa vida. Por fim, e agora eu termino, celebramos Santa Luzia. E como mencionei no início da celebração, mais importante do que pedir a saúde dos nossos olhos físicos, é importante pedir a saúde do nosso olhar. Nós precisamos ter um olhar de Deus sobre as coisas, sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre a nossa família, sobre as circunstâncias boas e difíceis. Ter um olhar de Deus sobre as coisas significa ver como Deus vê, e Deus vê sempre além. Nós vemos aparências, mas Deus vê o coração. Deus vê aquilo que a pessoa pode ser, nós vemos, pelo menos em partes, aquilo que a pessoa é. Então, ter um olhar de Deus também é conversão, e significa saber olhar adiante, saber olhar à frente, saber que, por exemplo, a pessoa que está no pecado, que está longe de Deus, tem jeito, tem solução. Como Jesus, que viu Mateus sentado na coletoria de impostos, um pecador público, e chamou Mateus para segui-lo, porque Jesus viu além, viu que Mateus poderia se converter e se tornar um grande santo, como de fato aconteceu. Quando nós temos o olhar de Jesus, nós não enxergamos apenas uma prostituta, uma pecadora caída. Nós vemos uma pecadora caída que pode se reerguer, se converter e se tornar uma grande santa e seguidora de Jesus, inspiração para cada um de nós. Quando nós temos o olhar de Jesus, nós não vemos apenas um homem baixinho que subiu numa árvore e rimos dele por achar a cena ridícula. Nós vemos um homem baixinho que subiu numa árvore para avistar Jesus e quem sabe
ser alcançado pelo olhar de Jesus, pela graça de Jesus, pelo toque da graça de Deus e se transformar num grande homem, um seguidor de Jesus, capaz de dizer: se defraudei alguém, eu vou restituir em dobro e vou dar a metade dos meus bens para os pobres, apenas com um olhar. Nós precisamos desse olhar, queridos irmãos. Quantas vezes os maridos encontram nas esposas não um olhar misericordioso, um olhar que vê além, mas um olhar arrogante, um olhar prepotente, um olhar que julga e que condena, que não consegue ver nada além daquele homem que está ali cheio de pecados, cheio de imperfeições. Quantas vezes, quantas e quantas vezes a mulher só olha, só vê no marido, só enxerga no marido, só encontra no marido, no esposo, um olhar de quem julga, um olhar de indiferença, não um olhar que também vê além, não um olhar que também se importa, se preocupa, se ocupa das misérias, das fraquezas, dos problemas daquela mulher. Quantas vezes os filhos encontram nos pais apenas um olhar de cobrança? Quantas vezes os filhos veem nos pais, encontram nos pais apenas um olhar de exigência, mas não um olhar de amor, um olhar de caridade, um olhar de esperança? Quantos pais dizem para o filho: você não será nada, você não será ninguém, eu sei disso porque esse é o caminho que você está seguindo, enquanto deveriam dizer: você será grande, você tem um futuro brilhante. E é claro, tudo isso sem deixar de ensinar a humildade e a aversão ao orgulho. Quantas vezes, queridos irmãos, dentro das nossas pastorais acontecem desse olhar afugentar as pessoas, pôr em fuga aquele homem, aquela mulher que acabaram de chegar e que queriam ser acolhidos, compreendidos, amados, mas só foram julgados, só foram rejeitados. Precisamos de um olhar como o de Jesus, um olhar que vê além. Vamos pedir ao Senhor essa graça nesta noite, que Santa Luzia interceda por nós e que nós, com a graça de Deus, tenhamos o olhar do Pai sobre cada irmão e cada irmã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.